Olá a todos, todas que estão aqui presentes mais uma vez em mais uma atividade do nosso Simpósio Afrovivo. Nós ficamos muito felizes, né, a equipe desse simpósio, em ter cada um aqui de vocês. Alguns já devem me conhecer da Conferência 1, eu sou a professora Kaline Nayá, e antes de eu me reapresentar para aqueles que podem estar assistindo essas nossas atividades, né, em outros horários ou em outra sequência, nós da equipe do simpósio agradecemos por vocês terem participado, agradecemos por estarmos juntos nessa semana, né? Foram 4 conferências, estamos finalizando agora com a 4ª oficina. Então, foram momentos muito gratificantes para a gente, eu espero que tenha sido para cada um de vocês também. Creio que a maioria de vocês já nos segue nas redes sociais, mas para quem ainda não segue, nos sigam, nós vamos continuar compartilhando informações que podem ser pertinentes para cada um de vocês que estão participando desse curso. O nosso Instagram é @afro_vivo e nós estamos também na página do Instagram. Eu sou a professora Kaline Nayá, sou licenciada em História e Pedagogia, mestra e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Sou professora no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, lotada no Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais, também da Universidade Federal de Goiás. Nos últimos anos, venho desenvolvendo as minhas pesquisas nas afrocentricidades, nas africanidades e nas afroinfâncias. Para a gente finalizar, né, essa oficina, esse simpósio, eu trago para vocês uma oficina com o seguinte tema: construindo uma educação inclusiva, integrando a cultura afro-brasileira no currículo escolar. E para a gente discutir, né, um pouquinho sobre essa temática, nós, ao longo, né, desse simpósio, falamos aí sobre afrofuturismo, as tecnologias, como que essas metodologias, novas metodologias que vão surgindo, né, elas facilitam, possibilitam a educação e o ensino da cultura afro-brasileira e africana. Então, nós vamos dialogar um pouquinho hoje também sobre como isso pode e deve ser integrado ao currículo escolar. Eu gosto muito de uma frase que ela diz o seguinte: educação é construção. E é com base nessa frase que nós vamos dialogar nessa nossa conferência. Como a gente pode, né, pensando enquanto professores, formadores, educadores, como nós podemos integrar a cultura afro-brasileira no currículo escolar? Como que nós podemos promover uma educação antirracista? Porque eu acredito que, para além, né, de integrar a cultura afro-brasileira, é necessário hoje, principalmente, nós pensarmos que esse currículo ele também tem que ser um currículo antirracista. Primeiro estudo, eu entendo que é importante nós conhecermos as legislações que vão determinar como essa história, né, essa cultura e essa história afro-brasileira, ela vai ser entendida para a educação. Então, a primeira legislação que nós temos é a Lei 10.639, que foi promulgada no ano de 2003, que tornou obrigatório, lá no seu artigo 26, ela tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio, contemplando todo o currículo escolar, dando uma especificidade maior para as áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Nessa mesma legislação, o dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra,
ele foi determinado que ele também deveria ser incluído no calendário escolar. E nós estamos agora, a legislação é de 2003, e nós estamos agora em 2024, quando, então, o dia 20 de novembro, né, é considerado um feriado nacional. Até então, ele era feriado em algumas cidades específicas, algumas capitais, alguns estados, eles adotavam, né, o 20 de novembro como um feriado, mas a partir desse ano de 2024, o dia 20 de novembro ele passa a ser um feriado nacional. No ano de 2008, foi a Lei 10.639, ela foi atualizada pela Lei 11.645, que ela estabelece, para além do estudo obrigatório da história e cultura afro-brasileira, a história e cultura indígena. Então, é só em 2008 que negros e indígenas eles começam a ter o seu ensino obrigatório, né? A cultura afro-brasileira desde 2003, mas a partir de 2008, os negros e os indígenas. E essa legislação de 2008, que foi a atualização da lei de 2003, ela torna obrigatório em diversos aspectos da história e da cultura, características, né, que são referentes à formação do povo brasileiro, a partir desses grupos étnicos afro-brasileiros e indígenas, e também traz, né, o estudo da história da cultura da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o indígena na formação da sociedade nacional, resgatando com isso as suas contribuições nas áreas sociais, econômicas e políticas. Mas o que de fato, né, nós temos aí duas legislações com 5 anos de diferença, que agora estão fazendo a primeira legislação, fazendo 21 anos, mas o que significa de fato a implementação dessa legislação? Quando nós olhamos efetivamente os currículos escolares, os projetos políticos e pedagógicos das escolas, quando que essas temáticas elas são trabalhadas? E o mais importante, como elas são trabalhadas? Eu acredito que a inclusão do estudo da história da África e da cultura africana nos currículos, ela é fundamental. Mas para isso, para que ela é fundamental para que a gente consiga promover uma equidade e combater o racismo, principalmente o racismo estrutural, que está presente na nossa sociedade. E eu vejo também que trabalhar essas questões referentes, principalmente nessa minha fala de hoje, né, nessa oficina, trabalhar as questões que reverberam na cultura afro-brasileira, eu acho que a gente tem que começar a pensar em deixar duas datas de lado, vamos dizer assim. Porque quando se trabalha a cultura afro-brasileira e africana, principalmente, trabalha-se em duas datas, 13 de maio e 20 de novembro. E quando se trabalha, não estou falando que não é válido trabalhar nessas datas, mas eu acredito que é preciso trabalhar em todo o ano letivo. É preciso que todas essas questões, tanto indígenas quanto afro-brasileiras, elas permeiem todo o ano letivo. E, principalmente, que se desvincule a história do negro no Brasil apenas do período da escravização. Porque a Lei 10.639, de 2003, ela é para além de reconhecer a valorização e a contribuição dos negros para a formação da identidade brasileira, ela deve ser também usada para desconstruir os estereótipos e os preconceitos que estão historicamente enraizados. Então, se a gente trabalha 2 vezes ao ano, a gente acaba perdendo a oportunidade de apresentar esses elementos de valorização e contribuição dos negros para a formação da identidade brasileira durante todo o ano letivo. Nós temos aí 200 anos letivos, né? A LDB nos apresenta 200 anos letivos
a serem cumpridos. Se dos 200, eu trabalho 2 e deixo 198 dias descobertos em relação a essas temáticas, eu estou perdendo a oportunidade, sim, de apresentar ao meu aluno questões referentes à formação do povo brasileiro da perspectiva afro-brasileira. Então, incluir a história e cultura afro-brasileira é também incluir os debates acerca do racismo, não apenas, mas também do racismo estrutural, ainda mais se a gente está falando, né, de um país tão violento com as comunidades negras. E trabalhar essas questões, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, ele pode e deve ser iniciado nos anos iniciais. Como professora dos anos iniciais, eu vejo cada vez mais próximo a possibilidade de começar a se trabalhar, junto com o processo de alfabetização das crianças, a introdução e a integração desses conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira, africana e indígena. E quais são esses desafios para a gente conseguir implementar essa legislação, implementar esse currículo, integrar essas temáticas no currículo escolar e, para além de só integrar, fazer com que essa temática ela faça sentido e ela promova, né, nas crianças, né, crianças e adolescentes, pensamentos críticos em relação a isso. Eu vejo que nos últimos 21 anos, né, desde a promulgação da lei de 2003, nós tivemos alguns avanços no que diz respeito ao currículo escolar. Só que esses avanços, eles ainda são insuficientes e não contemplam os conteúdos ideais. O currículo, ele ainda é um currículo muito falho. Por ser um currículo muito falho, por não termos diretrizes específicas, a meu ver, né, para ser trabalhado as questões étnico-raciais, as questões de cultura afro-brasileiras e africanas, nós ainda temos currículos escolares que são considerados fracos para a estruturação dessas questões. E esse currículo escolar, ele vai se debater, ele vai converger no segundo ponto, que é a questão dos materiais didáticos. Quando a gente tem a obrigatoriedade da lei lá em 2003 e mais efetivamente em 2008, as editoras elas tiveram que se adaptar para poder incluir nos seus materiais didáticos essas questões afro-brasileiras, africanas e indígenas. Embora hoje, ainda em 2024, a gente pegue manuais, né, didáticos, livros didáticos, manuais escolares que ainda não trazem essa temática e quando trazem, como eu falei mais atrás um pouco, trazem no contexto da escravização. O PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático, ele tem como uma das suas principais funções avaliar esse material didático a ser distribuído nas escolas, de forma a garantir que esses materiais que são produzidos, eles contemplem todas as competências e objetivos que estão lá na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para cada disciplina. Então, quando a gente tem a promulgação da lei em 2003, a gente entende lá que o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, ela deve ser integrada em todas as disciplinas, com ênfase especial para a educação artística, história e literatura, mas isso não quer dizer que ela não possa também ser trabalhada em outras disciplinas que não educação artística, história e literatura. E quando a gente vai analisar esses materiais
didáticos, esses materiais que estão sendo produzidos, esses manuais que estão sendo produzidos, em sua grande maioria, principalmente os que estão destinados aos anos iniciais, a gente percebe que eles precisam rapidamente, urgentemente, de uma atualização e um aprofundamento nas questões teóricas e na contextualização do negro na formação da sociedade brasileira, que vá além da escravização. Então, quando o negro aparece, ele está aparecendo ainda nesses manuais relacionados ao período da escravização. E a gente tem que entender que a história do negro no Brasil ela vai além do período da escravização, né? Então, é muito importante que esses materiais também tragam essas diferenças, né? E essas diversidades culturais. E aí que a gente chega no terceiro ponto, que é a questão da formação docente. Então, a gente tem um currículo que ainda não contempla todos os elementos relacionados às questões da cultura afro-brasileira, africana e indígena. A gente tem materiais didáticos que ainda deixam a desejar também no que se relaciona a essas questões histórico-culturais da sociedade afro-brasileira e indígena. E a gente tem a questão da formação docente. A formação docente, ela pega num ponto, né? Ela vai a um ponto que eu acho extremamente delicado. Por quê? A formação continuada, ela é importante para os docentes, tanto numa questão de carreira, atualização de carreira, reestruturação da carreira, né? Subir de letra, subir de step, seja onde for, quanto para uma atualização e capacitação profissional. No entanto, mesmo com a oferta desses cursos de capacitação, o que a gente vem percebendo quando a gente está analisando alguns dados, alguns trabalhos, ou até mesmo, né, fazendo entrevistas e pesquisas com professores, alguns profissionais dessa área, a gente percebe que algumas questões pessoais e religiosas, elas vêm se sobrepondo às questões teóricas e historiográficas, fazendo com que esses profissionais que deixam, né, essas questões pessoais e religiosas, fazendo com que esses profissionais eles não trabalhem alguns aspectos das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, principalmente no que se refere às religiões de matrizes africanas. Quando se vai trabalhar com a questão dos orixás, ou a questão mesmo dos pajés, a questão de ervas medicinais. Então, isso acaba sendo deixado de lado, ou quando se é trabalhado, em alguns casos, eu não estou generalizando, mas eu estou dando alguns exemplos pontuais, de que uma reprodução de um discurso preconceituoso e repleto de desinformações. Recentemente, a gente viu a tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente viu falas, né, tanto de pessoas que se dizem influencers digitais, quanto de políticos, falando que a tragédia no Rio Grande do Sul está ligada às questões da religiosidade afro-brasileira, né? Então, a gente ainda tem esse discurso, e são essas formações docentes, essas formações continuadas, esses cursos de capacitação que são necessários para a gente poder quebrar essas questões pessoais e religiosas. E aqui, né, eu não quero entrar no mérito do que você acredita ou do que você não acredita, da sua crença, da sua religião, mas eu não posso, enquanto um profissional da educação, enquanto um professor, enquanto um educador, um mediador, um professor assistente, eu não posso tirar do meu aluno, privar o meu aluno de conhecer as culturas afro-brasileiras e africanas. E eu também não posso privar esse mesmo meu aluno de ampliar
o seu capital cultural por questões pessoais que são minhas. Então, eu não posso deixar as minhas questões pessoais e as minhas questões religiosas influenciarem naquilo em que eu estou ensinando ao meu aluno. E nas questões afro-brasileiras, ainda mais, porque a gente vem de um histórico socialmente já carregado, de um estereótipo preconceituoso e que se esbarra também nas questões que reverberam no racismo estrutural. O processo de ensino e aprendizagem, ele deve propor elementos para promover aos alunos negros e também aos não negros a diversidade da cultura afro e uma formação crítica em um movimento contínuo ao longo de todo o ano letivo e não apenas nos dias 13 ou nos dias 20 de novembro. Então, além de eu não poder permitir, né, e deixar as minhas questões pessoais, eu também não posso resumir o ensino da cultura afro-brasileira apenas às datas de 13 de maio ou 20 de novembro. E nós também não podemos e não permitiremos a continuidade desse apagamento e do silenciamento das lutas dos povos e dos movimentos negros na construção da formação do povo brasileiro. Então, pós, né, esses 3 desafios que eu acho que é o que a gente vem percebendo com esses 21 anos da legislação, que é o currículo escolar, materiais didáticos e formação docentes, eu volto na pergunta que eu fiz para vocês lá no início da minha fala. São 2 perguntas. Como podemos trabalhar as questões que envolvem a cultura afro-brasileira e como podemos promover uma educação antirracista? Nesse sentido, né, eu trago um recorte aqui para vocês relacionado aos anos iniciais. Então, eu vou apresentar 3 possibilidades, né, que eu entendo como primordiais e até mesmo introdutórias para a gente trabalhar a questão da cultura afro-brasileira e africana a partir do primeiro ano dos anos iniciais. A primeira delas são os Jogos Africanos. Os Jogos Africanos, eles também são possibilidades, né? Eu vejo que é uma possibilidade tanto para a matemática, a etnomatemática, quanto também para a questão da educação física, da história, com a história, né, da origem desses jogos. Então, assim, são possibilidades em diversas disciplinas, em diversas áreas, né? E aí eu trago o exemplo para vocês aqui do Mancala, que está aí nesse slide para vocês, o Ioté, o Sishima, que também está aí, o Fanorama, que são jogos que possibilitam trabalhar a cultura afro-brasileira e africana de uma forma lúdica. Então, de uma forma lúdica, eu consigo ensinar matemática, eu consigo ensinar sequência didática, eu consigo ensinar a questão da sequência numérica para os meus alunos, a contagem dos números, o que é par, o que é ímpar, quando eu faço números primos, né? Então, assim, todas essas possibilidades de se ensinar a matemática a partir de jogos africanos, a partir, então, da etnomatemática. Uma segunda possibilidade que eu gosto muito de trabalhar para vocês, eu vou focar na terceira possibilidade, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês também outras 2. A primeira, os jogos africanos, e a segunda são as personalidades negras. Trabalhar com referências de autores e autoras negras e negros, nos mais diversos assuntos, como tecnologia, ciência, medicina, corpo, a estética relacionada ao cabelo, a estética relacionada à questão da pele.
Então, eu possibilito ao meu aluno, a partir da apresentação dessas personalidades negras e das suas obras, né, da sua relevância para a construção da história nacional, social, cultural e até mesmo econômica, né, possibilidades de aprendizagem. Então, por exemplo, Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil, alguns eu até trouxe aí para vocês, Elza Soares, Abdias do Nascimento, Elisa Lucinda, Chica Xavier, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Leodegária de Jesus, que são a Enedina Alves Marques, Beatriz do Nascimento, Sônia Guimarães, Simone Maia, Luísa Bairros, Silvia de Almeida, Djamila Ribeiro, Aniele Marielle Franco, entre tantas outras personalidades negras que estão presentes na formação e na construção da nossa sociedade brasileira. Então, para além dessas personalidades, antes da gente falar um pouquinho sobre como eu posso trabalhar com essas personalidades, para além dessas pessoas, eu posso trazer também as pessoas que estão no círculo social dos meus alunos. Sejam familiares, pai, mãe, tio, avô, primo, irmão. Nós vivemos numa sociedade multiétnica, né, multirracial. Então, assim, as famílias, elas são plurais, né? Então, a possibilidade das famílias, né, ter uma personalidade que seja para o meu aluno, que seja para a minha criança, uma pessoa que é referência para ela, ela também ajuda no ensino da cultura afro-brasileira. E a partir dessas histórias de vida, a partir dessas biografias, a partir dessas obras que são criadas, eu posso trabalhar um leque de possibilidades de assuntos. Por exemplo, eu posso trabalhar, se eu pegar Gilberto Gil, Elza Soares, Djavan, Milton Nascimento, eu posso trabalhar música, cultura e arte. Então, eu pego as músicas dele, trabalho as músicas, trabalho o contexto em que aquelas músicas foram criadas, foram pensadas, as questões das melodias, dos instrumentos que estão ali naquela música, o que ela representa, o que ela representou para a sociedade. Então, todas essas nuances, todas essas questões. Conceição Evaristo, Beatriz do Nascimento, eu trabalho e posso, né, trabalhar as questões voltadas para a educação étnico-racial e para a literatura em seus diferentes gêneros literários. Trabalhar poesia, trabalhar com narrativas, contos, contos fantásticos. Se a gente pega o afrofuturismo, né, então a gente também trabalha com a ficção científica. Então, são possibilidades de se trabalhar essas questões também, apresentando a história da vida de uma pessoa, do autor. Eu pego a história da vida do autor e, a partir da vida do autor, eu trabalho a obra do autor, trabalhando a obra do autor, eu entro nas questões étnico-raciais. Eu posso trabalhar também com o meu aluno as questões de engenharia química e industrial. Mas como, se eu estou falando dos anos iniciais? Apresentando para ele a Enedina Alves Marques, que foi a primeira mulher negra engenheira química e industrial do Brasil, que é essa que está aí no nosso slide, junto com a Conceição Evaristo e com a Beatriz do Nascimento. Uma outra possibilidade também é demonstrar para os meus alunos que eu também posso ser uma física, ou como, né, a Sônia Guimarães é a primeira mulher negra brasileira doutora em física por uma universidade conceituada nos Estados Unidos, que hoje trabalha referência na área em física aplicada. Eu posso trabalhar com os meus alunos a questão da medicina, tanto a medicina tradicional quanto a medicina ancestral, a questão das ervas medicinais. Tudo isso são possibilidades. Então, eu posso pegar uma pessoa, uma personalidade e trabalhar essas questões com essa criança. Eu posso trabalhar também política, direitos humanos, entre tantos outros assuntos que são relacionados a personalidades negras, ou
se você não quiser, né, eu digo, se você não quiser entrar diretamente no assunto, para poder você buscar e remeter a esse seu aluno uma referência. É importante que o aluno ele tenha uma referência, ele se perceba, ele se enxergue, ele olhe para uma foto da Enedina, né? Uma criança olhe, uma menina olhe para a foto da Enedina Marques e ela se perceba, reconheça seus traços naquela mulher e fala: eu também posso ser uma engenheira, eu também posso ser uma médica, eu também posso ser um cantor de sucesso, eu também posso ser uma escritora de sucesso, que é a questão da representatividade, né? De eu olhar e me identificar com aquela pessoa que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, que eu estou conhecendo naquele momento. E a terceira possibilidade, né, que aí eu vou falar especificamente um pouquinho mais sobre ela, está na literatura afro-brasileira. Nós temos aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, uma produção gigantesca de livros com a temática afro-brasileira voltados para o público infanto-juvenil. Eu trouxe aqui alguns que eu gosto muito, que é o Pequeno Príncipe Preto, a Manita Tagarela, a Corte Caroline, Conhecendo os Orixás, Letras de Carvão, Amoras, do Emicida, né? O Brasil que Veio da África, Nós do Axé, Quilombolando, A África que Você Fala. E eles são possibilidades para a gente trabalhar várias questões. Questões que estão relacionadas a identidades, pertencimento, memória, ancestralidades, interseccionalidades, empoderamento, a representatividade. Se eu pego, por exemplo, Amoras, do Emicida, a Minata, a Tagarela e o Black Power de Akin, eu estou falando de uma questão para além, né, da história contada, de uma questão do empoderamento do cabelo. Então, é a estética do cabelo que está ali, que também, o cabelo e da pele, que também pode e deve ser trabalhada. Se eu pego a questão de Letras de Carvão, não sei se vocês conhecem esse livro, recomendo que leiam, é um livro muito interessante. Ele está falando sobre, são 2 irmãs que não sabiam ler e escrever, e já eram adultas, não, já eram mocinhas, né? Uma delas era uma criança e a outra já era ali uma jovem, que não sabiam ler, e elas aprendem a ler para poder ler as cartas que a irmã mais velha recebe de um pretendente. Então, trabalha todo esse processo da alfabetização. A África que você fala são palavras que nós usamos no nosso cotidiano, ali no nosso dia a dia, e que a gente não sabe, ou não tinha curiosidade, não tem curiosidade de procurar saber de onde vêm essas palavras. Nessa mesma coleção tem o tupi que você fala, que são palavras e expressões indígenas, nessa mesma perspectiva de apresentar essas palavras que nós falamos cotidianamente, e nós rotineiramente, e nós não sabemos ou não temos ideia de onde elas vêm. E a questão dos 9 pentes da África, da Cidinha da Silva, que é das possibilidades que eu venho trazer para vocês agora, que de um projeto que eu desenvolvi e que eu gosto muito de desenvolver eles, que estão relacionados com as bonecas Abayomi ou Abayomi, conceituando resistência com crianças do ensino fundamental dos anos iniciais. Essa atividade, ela é dividida em 4 etapas. Eu trabalho ela em 4 etapas. Primeiro, o que sabemos da história do continente africano. Depois, Bonecas Abayomi, uma história de amor e resistência. A terceira etapa é a confecção das bonecas. E a 4ª etapa é a exposição e o reconto dessa história. Então, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, né, os momentos, o que acontece em cada um desses momentos, para vocês conhecerem um pouco de como, uma das possibilidades de como se trabalhar.
o que sabemos da história do continente africano. Nesse primeiro momento, pode ser trabalhado numa oficina, pode ser trabalhado num bimestre, né? Pode ser trabalhado aí num mês, pode ser trabalhado numa semana. Então, vai a critério, né, de cada professor. Mas, no primeiro momento, eu entendo que é importante a gente questionar os nossos alunos do que eles conhecem do continente africano. Então, com a pergunta, o que vem à sua mente quando você pensa em África? E registrar essas respostas. Registra na lousa, registra no papel, porque eu acho que é interessante. E a partir dessas respostas, a gente pode ser construído um mapa mental ou um mapa conceitual coletivo e discutir com esses alunos quais são as principais referências apontadas por eles. Então, o que vem à sua mente quando se fala em África? Vem à minha mente pobreza, vem à minha mente animais, elefante. Então, trabalhar do porquê que sempre que se fala em África, acaba tendo algumas respostas que são mais fáceis de serem dadas, né? E são as respostas mesmo que estão ali ainda contendo aquele eu vou chamar de ranço cultural, né? De que no continente africano tudo está ligado à questão de doenças, pobrezas e ao atraso. Então, é constante que as respostas elas sejam parecidas com, né, elas sejam nesse viés de resposta. E trabalhar essas questões, né? Desconstruindo, desmistificando a África. Primeiro, de que a África é um país, né? Nós estamos falando de um continente com mais de 50 países, né? Que são independentes. Então, países que não têm a mesma cultura, países que não têm a mesma língua, que não têm a mesma religião, que têm aspectos culturais totalmente diferentes de um país para o outro. Se você pegar um país, se pegar a Etiópia, é incomparável com a África do Sul. Então, trabalhar também essas questões. A partir dessa pergunta, né, o que sabemos da história do continente africano, eu acho importante já introduzir a questão das histórias das bonecas Abayomi, oralmente mesmo, como uma história de resistência do povo africano. Nesse ponto aqui, eu acho importante a gente fazer uma ressalva. As bonecas Abayomi, elas não são uma lenda africana. Elas foram criadas na década de 80 pela Lena Martins. Então, é uma história que ela criou, né, de uma construção do seu artesanato. Então, eu acho que é válido trabalhar essa história. Eu entendo que seja válido trabalhar essa história, sim. Mas também eu acho que é importante a gente não romantizar e achar que foi uma história que realmente aconteceu, né? Que as crianças, como elas chegavam, né, no tráfico negreiro, iam ser separadas das suas famílias, a mãe rasgava ali parte do tecido e fazia a boneca e entregava para essa criança, porque elas eram separadas, né? Então, assim, essa é a história que é contada, mas é uma história de uma boneca que foi criada por essa mulher, Lena Martins, na década de 80. E eu fiz uma oficina no ano de 2020 que traz um pouquinho sobre essa história, alguns minutos, né, sobre essa história, e da amarração. É uma boneca que é feita por amarração, né? Então você não usa linha nem agulha, então são tecidos, são partes de tecidos. Então, uma parte do tecido você faz o corpo, com a outra parte do tecido você faz a roupa, você faz os braços, as pernas, a cabeça. Então, é todo um processo de artesanato, né? Que aí a gente está trabalhando uma outra questão também, além da literatura, além da contação de histórias, a gente também está trabalhando a questão do artesanato negro contemporâneo. Então, que é uma outra possibilidade também de ensinar para as crianças as questões que se remetem à cultura afro-brasileira
e africana. Um outro momento, né? A partir da história dessas bonecas, a gente pode trabalhar alguns conceitos. Então, eu posso trabalhar o conceito de ancestralidade, eu posso trabalhar o conceito de memória, o conceito de resistência, eu posso trabalhar, associado a isso, o livro Os 9 Pentes da África, da Cidinha da Silva, que é aquele livro que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Eu posso trabalhar o poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. Então, também são essas possibilidades que me são dadas para poder trabalhar. E aqui eu peço licença para vocês, né? Quem assistiu a Conferência 1 sabe que eu tenho esse hábito de pedir licença para poder fazer a leitura do poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Esse é um poema que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque a gente consegue trabalhar, né, todos esses conceitos, ancestralidade, memória, resistência, e até mesmo o conceito de liberdade, né, que eu não coloquei nessa apresentação, mas que também é uma possibilidade para se trabalhar a partir desse poema Vozes Mulheres, né? E então, seguindo essa nossa oficina, eu vejo que é importante a gente retomar o mapa mental que foi coletivo, construído coletivamente, né, na primeira aula, e conversar com os alunos a partir dessas novas informações que eles tiveram, dessas novas possibilidades, né, de se conhecer o continente africano, se a percepção deles mudou, se a percepção deles continuou a mesma, se eles têm outra visão de continente africano a partir do poema da Conceição Evaristo, ou até mesmo da construção afro-brasileira, né, da história afro-brasileira e das mulheres afro-brasileiras, desses conceitos, né, de ancestralidade, memória, resistência, liberdade, e chega o momento em apresentar para essas crianças outras versões dessa história, para que eles aí comecem a confeccionar as suas bonecas. Então, são duas possibilidades de vídeo, uma que foi de uma oficina que eu ministrei num projeto do CEPAI, o projeto Fuxicos, e a outra que é o vídeo da Noeli Souza, onde ela vai contando, né, a história das bonecas Abayomi, e ela vai ensinando a confeccionar essas bonecas a partir dos retalhos. Ela vai as crianças, né, elas vão conversando, elas vão contando as suas percepções, né, as suas novas percepções, enquanto elas vão construindo a boneca. O próximo passo, né, o próximo momento é a exposição dessas bonecas que foram construídas e o reconto dessas histórias, né? Então, eles confeccionam essas bonecas, eles promovem uma exposição para a escola, para as outras turmas que não trabalharam, que não tiveram, né, acesso a esse conteúdo, a essa literatura artesanal e construções de artesanato, né? E, concomitantemente,
eles vão, ao mostrar essa boneca, eles vão fazendo um momento de reconto. E aí eles recontam para os seus colegas a história, e eles recontam para os seus colegas também, eles contam, apresentam para os seus colegas os conceitos que eles aprenderam, conceitos de ancestralidade, de memória e resistência. Então, por que eu quis trazer para vocês essa possibilidade das bonecas da Biomi, né? Porque é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar vários aspectos. A gente consegue trabalhar a questão do gênero literário, de história, né, uma história fantástica, embora não esteja relacionada à questão da fantasia, né, de super-heróis, assim, mas é uma história narrativa, uma narrativa histórica. A gente consegue trabalhar a questão do artesanato, então a gente pode dialogar com a questão das artes, né, as artes africanas, as artes brasileiras, embora a gente esteja falando de um artesanato contemporâneo, né, brasileiro, a gente consegue dialogar com a questão dos conceitos, né, de ancestralidade, memória, liberdade, resistência. Então, são possibilidades. Então, quando a gente volta lá no tema, né, da nossa oficina, que é como que eu vou conseguir integrar, eu penso que eu consigo integrar de várias formas. Eu consigo, e é necessário que eu integre a história e cultura afro-brasileira e africana em suas diversas nuances. Então, dentro da história, dentro da matemática, dentro da educação física, das artes, da física, da química, todas essas disciplinas são possíveis de se ensinar e de se aprender acerca da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido, né, entender um pouco mais das possibilidades de se integrar, promover uma educação mais inclusiva a partir da cultura afro-brasileira. Eu agradeço mais uma vez todos vocês, né? Nos sigam nas redes sociais, me sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer divisão de material que vocês precisarem, que vocês quiserem, entrem em contato. Meu e-mail está aí, o meu Instagram. E sigam, né? Continuem seguindo as redes sociais do nosso simpósio. E eu agradeço cada um de vocês. E tchau, tchau. Até mais. Olá a todos, todas que estão aqui presentes mais uma vez em mais uma atividade do nosso simpósio Afrovivo. Nós ficamos muito felizes, né, a equipe desse simpósio, em ter cada um aqui de vocês.